E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudades? Essa é a nossa segunda videoaula. E o título dela é Sociedade Industrial, Trabalho, Sociedade Capitalista, entre parênteses, capital, e as relações de conflito e poder na sociedade. Como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma explicação básica sobre o tema, que vai ser complementado pelo texto que já está disponível online e pelo Sociologia, que é o podcast de Sociologia. Conforme foi possível perceber na nossa última videoaula, trabalho é uma questão complicada de ser definida. O que a gente tem certeza é que desde o final do século XX, o trabalho ou a ideia de trabalho sofreu grandes transformações. Hoje, a gente não tem mais dúvida de que o trabalho se tornou um fator relevante e importante para essa nossa sociedade. E do mesmo modo, o trabalho também sofreu grandes modificações. E uma dessas modificações foi justamente a percepção de valoração a respeito da criatividade. A ideia de ócio criativo tornou possível o investimento de empresas em selecionar pessoas criativas. Afinal, pessoas criativas podem gerar, de um lado, produtos novos e de outro, ideias novas sobre os mesmos produtos que as empresas já vendem. A criatividade é particularmente importante em empresas que lidam com tecnologia ou que desenvolvem produtos e serviços virtuais. Esses produtos de tecnologia ou produtos virtuais estão diretamente ligados à ideia de tecnologias de informação / comunicação, as chamadas TICs. Hoje a gente consegue perceber que o papel das TICs é altamente relevante. A gente se conecta com diversas pessoas que estão em diversos lugares diferentes. E essa videoaula é um exemplo de uso das tecnologias de informação / comunicação. Toda essa experiência que a gente está tendo com a pandemia tem nos provado que cada vez mais a tecnologia faz parte da nossa vida. Mas nem sempre foi assim. Dentro desse tema, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. O telefone é um meio de suporte extremamente importante para o desenvolvimento das tecnologias de informação / comunicação. E sobre o telefone especificamente, vai uma dica ou uma informação relevante e relativamente nova. Embora normalmente Alexander Graham Bell seja considerado o pai do telefone, pois ele o teria inventado em 1875, na realidade, lá em 2002, o Congresso americano confirmou que ele não é o verdadeiro pai do telefone. Na realidade, o telefone teria nascido aproximadamente em 1856, graças ao trabalho de Antonio Santi Giuseppe Meucci. Originalmente, ele batizou sua invenção de teletrofone ou telégrafo de fala. Houve uma disputa judicial acerca da patente do telefone entre Bell e Meucci, que não foi resolvida até a morte dele. E depois da morte de Meucci, simplesmente a ação foi arquivada. E o julgamento, ou uma decisão sobre essa ação, veio apenas por força de atos do Congresso americano em 2002. Embora o telefone seja um meio de suporte, a ideia de criar um novo meio de comunicação que não dependesse de estruturas físicas vai surgir apenas após a Segunda Guerra Mundial. É a partir dos esforços e do investimento do exército americano e dos trabalhos dos melhores pesquisadores de universidades inglesas e americanas que vai surgir a ideia de criar um meio de telecomunicações novo que não vai depender da estrutura física do telefone. Mas o que deu um grande estímulo ao desenvolvimento desse novo meio de comunicação foi justamente a invenção das máquinas de cálculo mecânico. E apesar das diversas tentativas, foi só apenas a partir de uma linguagem comum de máquina é que surgiu a possibilidade de a internet ser criada. Porém, demorou mais ou menos até o final da década de 90 para que pudesse surgir aquilo que se tornou a internet comercial. Após a realização das primeiras compras virtuais, é que foram realizados investimentos no desenvolvimento de segurança de internet e que se tornou possível a realização efetiva de negócios puramente pela internet. No entanto, apenas com o desenvolvimento de tecnologias como o Wi-Fi e a internet móvel de quarta ou quinta geração é que começaram a surgir plataformas como Orkut, YouTube e mais tarde redes sociais como Facebook e aplicativos como WhatsApp e Instagram. Todos esses elementos ajudaram a criar uma nova cultura de produção de conteúdos por pessoas comuns e que esse conteúdo estivesse acessível por diversas outras pessoas em diversos lugares do mundo. Em termos sociológicos, apesar de vivermos uma sociedade baseada em estímulos visuais
e produção de conteúdo, ainda somos apenas consumidores. Pelo menos a maior parte de nós. E o pior, ainda somos orientados a não perceber como se formam as relações de poder e de conflito dentro da sociedade. Segundo Richard Sennett, somos apenas trabalhadores que não se dão conta de como as coisas realmente funcionam. Por conta disso, nossas relações sociais e o próprio processo de socialização pelo qual passamos vai ser construído de forma que apenas vamos reproduzir as nossas relações de trabalho. A escola, por exemplo, vai nos ensinar que existe um horário para comer, um horário para ir para casa e um horário para trocar de atividade que estamos fazendo. Tudo isso determinado por um sinal eletrônico. Essa situação reproduz mais ou menos o que vamos experimentar enquanto estivermos no nosso ambiente de trabalho. Também não é estranho que nossos melhores amigos, em alguns casos, nossos amores, sejam determinados pelas relações de trabalho que temos. E principalmente, nossas relações sociais vão se realizar no momento nos quais não estamos trabalhando. E essa foi a nossa segunda videoaula, pessoal. Só para lembrar, as informações contidas nessa aula são complementadas pelo texto, que já está disponível online, bem como pelo Sociologia, que é o nosso podcast de Sociologia. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, que eu respondo o mais rápido possível. Nos vemos na nossa próxima videoaula, que vai ser postada semana que vem. E lembre-se, se possível, fique em casa. Até mais, pessoal!